Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu quero estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 23. Eu quero falar com você a respeito de um protocolo do céu chamado entrega. Lá em Lucas 23, no capítulo 44, vai falar assim, ó. 23:44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Você percebe que até o próprio Cristo fez uma oração de entrega. E meditando a respeito dessa palavra aqui, eu comecei a lembrar a respeito de, acho que mais de 10 anos atrás. Se hoje nós estamos aqui, se nós estamos aqui, se a minha família hoje ela está aqui, na cidade inclusive, é porque um dia eu fiz uma oração de entrega. E nessa oração de entrega, eu falei: Deus, a partir de hoje, o Senhor cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. E foi exatamente igual aquela história lá do profeta Ezequiel, quando ele profetiza sobre os ossos secos. Aí um rebuliço começou a acontecer. Aí você fala: eita, não veio de melhorar, o negócio está piorando. E na nossa cabeça, esse é um dos maiores medos que as pessoas têm quando a gente fala a respeito de fazer uma entrega para Deus. Porque você fala: e se os planos de Deus forem totalmente diferentes dos meus? E se aquilo que Deus quiser para mim não for aquilo para onde eu estou tentando caminhar agora? E uma das coisas que a gente sempre falou, a gente morava em Franca na época, e uma das coisas que eu e a Esther sempre falamos é que para trás nem para tomar impulso. Então a gente se via às vezes até morando em outros países, mas em qualquer outra cidade, menos aqui. Aqui era tipo assim o alvo, menos aqui, tipo assim. Aqui para nós tinha uma marca, um estigma de um lugar que não deu certo. De uma cidade onde você fala assim: você já tentou de tudo, já fez de tudo ali, lá nada funciona, nada dá certo. Então é daqui para frente, não compensa voltar para trás. A gente costumava dizer que aqui era o nosso Lodebar, porque a gente viveu a vida inteira, por mais que a gente deu o nosso melhor, nada funcionava. E foi debaixo de muito choro que a gente voltou para trás. A Esther principalmente. E quando as coisas começou a acontecer, esse rebuliço para a gente voltar, eu já sabia que aquela minha oração ela estava fazendo efeito, porque por mim eu nunca faria isso. Pela minha vontade própria, na minha cabeça eu pensava assim: agora eu me achei. Agora nós estamos num lugar próspero, agora nós estamos num lugar onde nós somos bem-quistos pelas pessoas. Por mais que a gente não tenha parente, as pessoas nos tratam como se nós fôssemos. A gente se achou. E aí de repente você vê Deus, ele derrubando tudo e falando: agora volta de onde você saiu. E essa minha oração de entrega, ela continua vigorando até os dias de hoje. Você percebe que toda vez que acontece alguma coisa, outra coisa acontece. Toda vez que você vê uma oração de entrega acontecendo na Bíblia, aquilo vai provocar um sobrenatural que vai modificar o natural. É literalmente igual uma pregação que eu preguei um dia, que eu falei a respeito de quando o natural e o sobrenatural se encontram. Quando o natural e o sobrenatural se encontram, alguma coisa tem que acontecer. E é muito simples de você entender. Porque às vezes você fala: Júnior, mas eu não sei quando é minha vontade e quando é vontade de Deus. Você pode ter certeza que quando é sua vontade é sempre para benefício próprio. E quando é para a vontade de Deus, sempre é coisa que você nunca faria por conta própria. E você percebe aqui nessa leitura que nós acabamos de fazer,
que Jesus, ele também fez uma oração de entrega. E eu acho interessante que, se você ler um pouquinho antes, Jesus está fazendo a última ceia com seus discípulos. E ele fala assim: hoje é a última vez que a gente se reúne, porque eu tenho que descer para Jerusalém para prestar um holocausto. Holocausto significa queimar por inteiro. Ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. E não era simplesmente o fato de entregar, é literalmente aquela questão de Romanos 12, onde ele fala a respeito de um sacrifício vivo, que vai por conta própria, do culto racional. É literalmente disso que Jesus está falando. Na verdade, Paulo está falando de Jesus, daquele que ele mesmo se entrega, sabendo que ele está indo caminhando para a sua própria morte, só que de uma forma racional, porque tudo é intencional. Ele sabe o porquê de tudo isso, e sabe da necessidade disso também. Então você percebe que quando Jesus, ele fala a respeito desse holocausto, que é a própria vida dele, ele está falando a respeito não de uma tomada, como normalmente a gente fala. Que os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus. Ele fala assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu a dou porque ninguém dá conta de tomar. Se não fosse ele a entregar, quem que daria conta de tomar a vida dele? Se ele é o próprio dono da vida. Se não fosse pela sua própria livre e espontânea vontade, ninguém conseguiria tomar. Então, quando ele fala a respeito de entregar nas mãos de Deus o seu Espírito, ele está falando que ele mesmo está deliberadamente oferecendo a sua vida em holocausto. E quando a gente fala a respeito dessa oração de entrega que eu comecei falando aqui, é totalmente diferente daquela mentalidade que a gente, muitas das vezes, sei lá de onde a gente arranjou essas coisas, mas o senso comum tem uma história de: se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Só que no Evangelho não funciona assim. No Evangelho, a entrega, ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Deus, ele nunca vai tomar nada de você. Ele nunca vai meter o pé na porta para pegar alguma coisa que é seu. O Evangelho é um convite. Ele fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um convite. Não é uma corda que ele amarra no seu pescoço e te puxa. É para quem encontra, é para quem tem esse entendimento do que a gente acabou de cantar aqui. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu amor maior, eu encontrei aquilo que vale mais do que tudo aquilo que eu achava que valia alguma coisa. E quando eu tenho essa compreensão, aí eu volto lá para Paulo de novo e eu entendo que eu não tenho por nada de valioso a minha própria vida. Muito pelo contrário, eu considero tudo como esterco depois do conhecimento de Cristo. Quando você chega nesse patamar, aí você consegue entender que tem muita coisa que está travada, que tem muita coisa que não está andando, e você sabe exatamente por quê. Porque é mais a respeito de você do que a respeito daquilo que você falou quando você entregou a sua vida para Ele. Porque nós falamos que Ele é o nosso Salvador, só que às vezes nós esquecemos que nós também falamos que Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, então Ele tem autoridade sobre aonde a gente está, aonde a gente vai e o que a gente vai fazer. E essa que é a dificuldade que a gente tem de viver, porque a gente quer a salvação, mas a gente não quer ficar debaixo da autoridade de Cristo. Eu quero ter a salvação, mas eu quero andar por onde eu quiser. Eu quero ter a vida que eu quiser ter, do jeito que eu quiser ter. Eu não quero viver a vida de Cristo, quero viver a vida do Júnior, né? As pessoas, elas falam muito a respeito de querer viver a vida que pediram a Deus, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a viver a vida que Deus está pedindo. E esse que deveria ser o nosso entendimento, esse que deveria ser o nosso intuito. Então, quando eu falo a respeito de entregar, não é uma desistência. Porque tem pessoas que, quando a gente fala a respeito de entrega, principalmente hoje, soa meio que como se fosse: tá bom, já que eu não vou dar conta, então eu vou me entregar logo, né? Parece tipo, vou me render. Só que quando a gente está falando a respeito de entrega, é mais do que isso. Está falando a respeito de eu chegar no entendimento de que existe um fluxo corrente e que, independente da sua participação ou não, ele vai acontecer.
Então a entrega que eu faço diante de Deus não é eu falando assim, tá bom, vou ser generoso com você, Jesus, eu vou me entregar. É muito ao contrário disso. É eu me dando a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Porque eu participando ou não, Ele vai fazer do mesmo jeito. É o que eu sempre falo o tempo todo. Deus, Ele não precisa de nós para nada. Só que mesmo assim, Ele insiste em ter a nossa participação. Todos os milagres que você vê na Bíblia, Deus poderia fazer por conta própria. Quantas vezes não houve uma aparição de um anjo e tal, e que falou, e que fez e aconteceu? Quantas vezes não aconteceu? E por que Deus não poderia fazer da mesma forma? Mas você percebe que Deus, Ele prefere pegar Ezequiel e falar, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, ao invés dele mesmo profetizar. Porque o poder que a palavra tem na boca de Deus é o mesmo poder que a palavra tem na sua boca. É a mesma palavra de Deus, simplesmente sendo falado pela boca diferente. Então Deus, Ele quer nos dar a oportunidade de participar daquilo que Ele está falando, daquilo que Ele está fazendo. É o que eu sempre falo a respeito do nosso relacionamento. Nada nos ensina mais a respeito de como que é Deus do que a nossa paternidade. Você bota a criança para te ajudar a fazer alguma coisa, ela atrapalha tudo, ela bagunça tudo, ela deixa pior do que já estava. Era para limpar alguma coisa, ela sujou mais do que já estava sujo, né? Era para lavar o carro, ela foi lavar você e não lavou o carro. E Deus é desse jeito com a gente. Às vezes a gente se considera muito entendido ou muito elevado, mas nós somos exatamente como uma criança na mão de Deus. Deus, Ele simplesmente nos concede essa rica oportunidade de participar com Ele daquilo que Ele está fazendo. Para quê? Para que eu possa entender qual que é o sentido, pelo que está batendo o coração de Deus. O que Deus está fazendo. Então quando você chama o seu filho para lavar o carro, ele sabe que você quer lavar o carro, ele não sabe como que lava. Ele vai tentar fazer do jeito dele, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Mas a psicologia fala que a gente tem que deixar ele lá atrapalhando, né, que é para ele aprender. E Deus faz da mesma forma com a gente. Ele fala, fica aí, me atrapalhando aí, mas fica. Pelo menos você vai entender o que o Pai está querendo, o que o Pai está fazendo. Essa é a mentalidade de Deus com relação a nós. A entrega, ela não fala a respeito dessa desistência, ela fala a respeito desse aceite. Deus estar submisso a esse fluxo que já está acontecendo, independente da minha participação. E eu preciso entender algo aqui que vai ser chave para toda essa mensagem aqui. Só está pronto para receber aquele que está disposto a entregar. Essa vai ser a chave que vai mudar totalmente a sua história. E eu vou provar para você em várias histórias da Bíblia o como que essa máxima se realiza e se concretiza na vida das pessoas. Só está pronto para receber aquele que está disposto a entregar. Você percebe que lá no comecinho da Bíblia, se você pega lá na história de Moisés, por exemplo, enquanto os hebreus afogavam os seus filhos no rio Nilo, Joquebede, a mãe de Moisés, o que ela faz? Ela faz uma entrega. Ela pega o seu filho, bota num cesto e fala assim, que Deus te conduza, que Deus faça o que for melhor para você. Ela faz uma entrega. E talvez você possa pensar aquele monte de pessoas sofrendo, né? E às vezes as pessoas poderiam olhar para ela e falar assim, por que você não faz igual está todo mundo fazendo? Você já não anula logo esse problema de uma vez? Se ele não morrer aqui na margem do rio, um crocodilo vai comer ele aí no meio do rio, então que você já acabe logo com isso. Você não sabe no que isso vai dar. Sabe no que isso vai dar? Sabe o que acontece quando o natural e o sobrenatural se encontram? Acontece aquilo que é inacreditável. A própria filha de Faraó encontra Moisés no rio. Não bastasse ela encontrar, ela quer cuidar dele como se ele fosse um filho. Não bastasse ela cuidar dele como se fosse um filho, ela ainda chama a própria mãe dele para ser a ama de leite dele. Ou seja, a própria Joquebede, a própria mãe de Moisés, cuidou do filho dela, só que ela teve leite de graça, fralda de graça, a educação de graça. Ela teve tudo do bom e do melhor.
simplesmente porque ela fez uma entrega. Enquanto estava todo mundo anulando, enquanto estava todo mundo falando, deixa do jeito que está, vamos acabar por aqui logo esse problema. Quando você faz uma entrega, o sobrenatural ele tem que acontecer. Você lembra também da história de Abraão. Abraão ele tinha o desejo de ter um filho. A única coisa que ele queria na vida dele era ter um filho. E Deus concede o sonho dele de ser pai. Só que chega um determinado momento onde Deus fala, Abraão, agora quem quer ter o seu filho sou eu. E é aqui que você vê como que essa máxima se torna tão real. Você só pode ter aquilo que você está disposto a entregar. Da mesma forma que Abraão recebe aquele filho, ele se dispõe daquele filho. Ele estava tão disposto a fazer aquela entrega para Deus, que ele até manteve os seus servos de longe, que é para não acontecer deles tentar atrapalhar. Ele estava disposto a fazer aquela entrega para Deus. E não é à toa que até hoje Abraão ele é o pai de uma grande nação. Ele queria ser pai de um filho só. Ele se tornou o pai de uma grande nação. A Ana, mãe de Samuel, ela queria ter um filho. Só que a única vez onde ela foi respondida na sua oração, depois de tanto tempo que ela já vivia essa angústia, foi o dia que ela mudou a sua oração egoísta, do eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, para a oração de entrega. O dia que o Senhor me der um filho, eu entrego ele para viver todos os dias na casa do Senhor. O dia que ela fez essa oração, ela saiu grávida daquele lugar. Já começou a gerar dentro dela. Ah, Júnior, mas não pode acontecer isso. Isso aconteceu porque a palavra de Deus diz que ela chegou ali depressiva, angustiada, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, da forma como ela orava. Mas a Bíblia diz que quando ela se levanta da oração, quando ela faz essa entrega, o semblante dela já tinha sido transformado. Sabe o que é isso? Isso é fé. A fé não é a respeito da oração ou do tanto que eu oro. A fé é a respeito do como eu me levanto depois daquilo que eu oro. Porque para mim orar eu só preciso ter um problema. Mas para mim ter fé, eu preciso me levantar posicionado de acordo com aquilo que eu acabei de orar. É isso que determina se eu tive fé ou se eu não tive. E você percebe que mais uma vez, toda vez que você fizer uma entrega, as pessoas que estiverem à sua volta, elas não vão entender. Você percebe que o sacerdote ali, ele olha para ela e fala assim, o que você está fazendo, mulher? Você está louca? Você está bêbada? Está embriagada? Porque as pessoas, elas te olham, elas não conseguem entender o que você está fazendo. Não faz sentido se eu estou querendo alguma coisa ou entregar tudo aquilo que eu tenho. Porque na nossa mentalidade, ganhar alguma coisa é reter e não transbordar. Quem não lembra da órfã, a Esther, em um determinado ponto, parece que a vida dela está tudo ok. Ela alcançou o auge da sua vida, né? Agora ela é rainha. Só que chega um determinado momento em que exigia que ela se posicionasse de uma determinada forma, e que só ela poderia fazer. E eu sempre gosto de frisar na história de Esther, que muitas das vezes quando a gente fala a respeito de obra de Deus, quando a gente fala que Deus ele quer te usar, a primeira coisa que a pessoa pensa é, vou vender minhas coisas e vou ir para a África, fazer a obra de Deus. Só que aquilo que Mardoqueu fala para Esther começa a bater no seu coração quando você ouve isso. Porque ele fala, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí dentro. Não é a respeito de você ir para a África. É a respeito de você se permitir ser usado aonde você está. Porque se a sua vida ela é conduzida por Deus, você está onde você deveria estar. Há algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ele falando exatamente a respeito disso. Do lugar onde ele estava e tal, que ele se sentia mal e que ele era o único cristão do ambiente. E eu contei para ele a história de uma professora que ela chegou para o pregador e falou assim, eu estou orando e eu gostaria que o senhor também orasse por mim.
porque eu estou lecionando na pior escola da cidade. Lá é terrível, ninguém quer lecionar naquela escola. Mas eu estou orando para que Deus me coloque na escola cristã tal, porque lá é nível tal de educação, lá não tem problema, os professores são todos cristãos. E aí o pastor falou para ela assim: e qual diferença você faria naquela escola cristã, se todo mundo lá já é cristão? Você está no lugar onde você precisa estar, porque você precisa fazer a diferença onde você estiver. O lugar onde Deus te plantou, Ele te plantou ali com um propósito. Você não está ali à toa. Você não está ali que nem a Esther, porque ela era missa evangélica. Ela estava ali porque Deus tinha um propósito na vida dela. E qual que é a entrega que a Esther fala? Ela se vira para Mardoqueu e fala assim: eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, eu morrerei. Eu estou disposta a entregar a minha vida por essa causa. E depois que ela faz essa entrega, a história de todo o povo é transformada por causa de uma entrega, por causa de um posicionamento. Até hoje, se você for lá em Israel, eles comemoram a festa do dia que a Esther teve esse posicionamento. Até hoje, muito mais de 2000 anos depois, por causa de um posicionamento, de uma única pessoa, de uma única entrega. Quem não se lembra de Neemias, que entregou o seu cargo, entregou o seu serviço, estava de boa ali servindo ao rei? O tanto de gente à toa lá que poderia estar fazendo alguma coisa. Só que é interessante que Deus, Ele só chama pessoas que estão trabalhando. Deus, Ele não está nem aí com pessoas que já estão paradas. As pessoas que estão paradas é porque já são paradas mesmo. Mas Neemias, ele tem que largar o serviço que ele está fazendo, o cargo público que ele tinha, para que ele pudesse ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. E essa é a sua entrega. Aquela mulher lá na aldeia de Betânia, que quebra o seu vaso de alabastro nos pés de Jesus. Todo mundo ficou abismado. Meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Um perfume tão caro, por que não vender? Por que não fazer alguma coisa melhor com esse dinheiro? Aquilo era a entrega dela, e conforme a Fernanda Brum canta na música, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Você percebe que aquela mulher, ela unge a Jesus antes da sua morte. Ela foi a única pessoa que teve esse direcionamento para fazer essa loucura. As próprias servas de Jesus, elas foram ungir Jesus, só que depois que o corpo dele já estava morto. Ela foi a única pessoa que fez uma entrega enquanto ele ainda estava vivo. E ungiu o corpo dele enquanto ele ainda estava vivo. Então perceba que a sua entrega, eu estou sim puxando a sua orelha. A sua entrega, ela tem um tempo, ela tem um prazo. E talvez você está hoje aqui falando assim: fulano devia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não é para o fulano, é para você. Porque talvez o seu prazo está expirando, e você sabe exatamente o que você tem que fazer. O que você tem para fazer é para agora. Às vezes uma coisa que você não vai dar conta de fazer agora, quem vai ter que fazer vai ser o seu filho, vai ser o seu neto, porque você perdeu o time, já foi. Aquela mulher, ela pegou a última oportunidade que ela teria de ver Jesus vivo. Era a última chance, é agora ou nunca. Então até nisso, Jesus, ele fala assim, que em todos os lugares aonde esse evangelho for pregado, se contará a história dessa mulher que ungiu os meus pés com óleo e secou com seu cabelo. Ela gravou o seu nome na história por causa da entrega que ela fez. Você percebe que naquela história lá já no Novo Testamento, uma das histórias mais conhecidas, onde Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Esse milagre só aconteceu porque alguém fez uma entrega. E eu sempre pergunto, será que no meio de toda aquela multidão, só aquele menino tinha levado alguma coisa para comer? Ou será que só ele estava disposto a entregar aquilo que ele tinha?
Porque Jesus ele não está procurando pessoas que tenham. A questão não é a respeito dos capazes. Ele não está rodando nos palácios atrás dos príncipes. Ele está procurando pessoas que estão dispostas. Um simples menino, que não tem nem nome, era só um menino dos 5 pães e dos 2 peixes. Foi o precursor de um dos maiores milagres que ficaram gravados na história do Cristo. Por causa da sua entrega. E às vezes você fica olhando e falando assim: minha entrega é pouca demais. Eu não vou entregar isso porque o que é isso aqui comparado ao que as pessoas estão entregando por aí? Aquele almoço daquele menino mudou toda a história. Isso é o que normalmente eu chamo da revolução dos improváveis. Todas essas pessoas, e se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ficar falando aqui de várias e várias histórias da Bíblia. E todas essas pessoas, elas têm em comum que elas fizeram uma entrega, não por obrigação, não porque alguém mandou, mas foi de livre e espontânea vontade. Ninguém tomou. E por causa disso, a vida delas foi totalmente transformada. E Deus, Ele tem o dom de transformar o desprezo em uma grande satisfação. E o maior exemplo de todos, se a gente for pegar na Bíblia aqui, a gente começou lendo o exemplo de Jesus fazendo a sua entrega na cruz, e o maior exemplo de todos é o próprio texto áureo da Bíblia, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que não tem como você adorar a Deus se nós precisamos ser imitadores do Cristo. Não tem como eu adorar a Deus, não tem como eu agradar a Deus se eu não fizer a minha entrega. Não é uma exigência, é simplesmente um entendimento. É você entender o que há de diferente. Lá em Atos dos Apóstolos diz que as pessoas se convertiam e elas vendiam tudo aquilo que elas tinham. E eles tinham tudo em comum. Eles entregavam aquilo que eles tinham, para que eles pudessem estar alimentando aqueles que não tinham nada. Cada um fazia a sua entrega de acordo com aquilo que possuía. E com você não é diferente. E talvez, diante de tudo isso que a gente falou aqui, você fique falando: Júnior, mas eu não sei, eu ainda tenho medo, eu fico pensando no meu futuro, é muito incerto, e você fica nessa. E tem uma história que eu acho que fala muito a respeito disso, que explica muito esse conceito, o que você está sentindo. Eu até já contei essa história aqui uma outra vez, que conta-se que um trapezista, ele chegou diante de um precipício e falou para todo mundo que ele ia atravessar aquele precipício andando numa bicicleta em cima de uma corda. E aí a cidade inteira foi para fora para ver aquele homem fazendo essa presepada. E aí aquele trapezista, ele falou assim: vocês acreditam que eu consigo atravessar esse precipício aqui em cima dessa bicicleta? E todo mundo: nós acreditamos, nós acreditamos. E ele falou assim: ok, só que eu vou fazer mais do que aquilo que vocês estão pensando. Eu vou levar um de vocês junto comigo. Quem que se disponibiliza para atravessar o precipício junto comigo na bicicleta? E aí na hora todo mundo dá um passo para trás, né? Todo mundo fica quieto para não ser escolhido. E no meio daquele silêncio, ouve-se uma voz de uma criança gritando lá do fundo daquela multidão: eu vou, eu vou, eu vou. E aquele barulho daquela criança vem lá do fundo, e todo mundo procurando para saber aonde que estava aquela criança, né? E as pessoas falando: quem que é o pai desse menino? Quem que é a mãe que não segura esse menino? E quando aquele menino ele chega perto do trapezista, ele se joga no braço dele e fala assim: pai, eu vou com o senhor, eu confio no senhor, pode me levar. Essa história do trapezista, ela fala especificamente a respeito do tipo de fé que nós praticamos no Evangelho. Porque nós falamos que nós confiamos em Deus, nós falamos que nós acreditamos que Deus é nosso Pai, só que nós confiamos quanto?
Você está disposto a subir na bicicleta e atravessar o precipício junto com ele? Você confia a ponto de você abandonar aquilo que precisa ser abandonado ou fazer aquilo que tem que ser feito sem saber o que vai ser? Você acredita a ponto de você sair da sua terra e do meio da sua parentela e ir para um lugar que você nem sabe o que é? É por isso que todo mundo confia em Deus, todo mundo acredita que existe um Deus. Só que nem todos estão dispostos a fazer uma entrega. São poucas as pessoas que estão dispostas a falar: Deus, a partir de hoje, eu cuido das suas coisas e o Senhor cuida das minhas. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.